iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos sobre os manifestos Rosa Cruzes com o Frater Marcos Rogério Chaves da Silva, que é engenheiro eletricista. Confira! Frater Marcos Rogério, que bom para a gente recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, né, a possibilidade de, mais uma vez, estar no Presença e Harmonia, de poder estar com os fratres, sorores, com os amigos da Amorque, isso é sempre um prazer. Frater, então é sempre muito bom aprender contigo. E hoje vamos falar sobre os manifestos Rosa Cruzes. Então eu gostaria de começar perguntando, se o Frater pode nos explicar o que são esses manifestos. Os manifestos Rosa Cruzes, né, oficiais, estão em número de 3. São obras que surgiram entre os anos de 1614 a 1616, um em cada ano, né, foram colocados, né, publicados ao mundo na cidade de Kassel, na Alemanha, né, mais ou menos a nordeste de Munique, né, para a parte nordeste de Munique. E esses manifestos, né, eles anunciavam ao mundo, né, a possibilidade da existência de uma fraternidade capaz de trazer felicidade, capaz de trazer harmonia e capaz de ajudar o mundo a se modificar, né, a ser retificado, vamos falar assim. E é possível atribuir a um determinado acontecimento histórico a publicação dos manifestos do século XVII? Existe uma historiadora que escreveu muito sobre o movimento Rosa Cruz, Frances Yates, e ela até tem um livro chamado Iluminismo Rosa Cruz, né? Ela descreveu essa época, né, como uma época como do iluminismo, que estava do surgimento do iluminismo, mas ela colocou que você pode chamar o pensamento dessa época, independente de ser membro ou não membro da organização Rosa Cruz, como um pensamento que estaria em acordo com o rosacrucianismo, né? Então, ela coloca o seguinte, né? A história ela não acontece em saltos, né? A história é um fio, né? É um encadeamento de acontecimentos que a gente, quando pega uma determinada época, né, a gente identifica um acontecimento, mas para ele acontecer, houve uma série de outros acontecimentos precedentes que culminaram daquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente está observando, né? Então, é impossível você dizer, foi por causa disso. O que é fato é que a humanidade já estava experimentando uma certa insatisfação com o status quo, a gente diria desde o ano 1000, 1100, né? Já na Idade Média, no início, até o final da Idade Média, né? Com uma insatisfação com os soberanos, uma insatisfação com o domínio da igreja, uma insatisfação com a igreja oficial sendo a única detentora do conhecimento e da verdade, né? As navegações estavam também pujantes, né? Então o intercâmbio entre as nações estava também sendo muito intenso. Então tudo isso junto, e a gente tem que colocar, né, digamos, a manifestação de Lutero, né, com o protestantismo, com as teses, né, de Lutero, que também não aconteceram de uma hora para outra. Antes aconteceram algumas revoltas contra o poderio da igreja, contra os bispos, né, e que culminou com a ida, né, de Lutero até Roma, né? Ele viu lá aquele venda de indulgências, aí voltou e houve toda aquela modificação que o protestantismo trouxe, em especial a tradução da Bíblia para o alemão, que era só em latim, né? E isso foi possível porque também, nessa época, a prensa de Gutenberg estava
e a todo vapor, então era possível imprimir, né, mais folhas, né, e para distribuição, e não era mais necessário só passar em caligrafia, né, os escribas passando de um para o outro, tal. Então tudo isso junto, e a educação do povo alemão por causa dos protestantes que começaram, porque não adiantava ter a Bíblia em alemão se o pessoal não sabia ler. Então, tinha que ter a Bíblia, tinha que ter a escola dominical para ensinar o povo a ler, né, para que eles se estabelecessem uma ligação direta com Deus, uma ligação direta com o Criador. Então, a gente pode identificar que isso foi digamos assim, o ápice de um movimento que já vinha acontecendo, né? As coisas não acontecem assim por acaso, né? Tudo é um encadeamento, né? Isso. E, Frater, quem escreveu os manifestos? E onde eles foram escritos? O Frater já comentou meio que na Alemanha, né? Mas, em especial, quem os escreveu? Eles foram escritos na Alemanha, não nessa cidade que nós falamos no início, em Kassel, mas eles foram escritos numa cidade, essa sim, mais para oeste de Munique. Eu tô colocando Munique porque Munique é mais conhecido, então, para as pessoas geograficamente mais ou menos, né, se posicionarem. Então, é uns 250 quilômetros a oeste de Munique, né, fica a cidade de Tübingen, que hoje tem uma universidade muito famosa na Alemanha, a Universidade de Tübingen, e lá um erudito, cabalista, místico, alquimista, escritor, advogado, chamado Tobias Hess, né? Ele fundou um grupo, né, chamado o Círculo, eram os Amigos de Tübingen, que passou a se chamar o Círculo de Tübingen, né? Que mais tarde eles tiveram 12 pessoas nesse círculo, e uma delas para nós é de especial interesse, né, que é Johann Valentin Andrea, que é tido como um grande colaborador dos 3 manifestos, mas em especial que assumiu, vamos dizer assim, publicamente a paternidade do terceiro, que foi as bodas químicas de Christian Rosenkreuz, né? Então, nós tivemos, né, nessa sociedade de Tübingen a materialização de um sonho ou de algo que já vinha vindo lá de trás, porque naqueles movimentos que também depois deram origem a Lutero e tudo isso, né, você tinha vários livros, vários autores escrevendo sobre uma utopia, né? Thomas More, por exemplo, que é o mais conhecido, né, das utopias, cujo nome, inclusive, era a utopia que deu a origem à palavra que nós usamos hoje, que vem do grego, né? Ut é nenhum e topos é lugar. Então, utopia é lugar nenhum, quer dizer, algo que não existe, né? Mas que serve de estrela, como os navegadores tinham a estrela do norte, serve de norte para nós, serve de objetivo. Já foi dito que, quando eu olho para o horizonte, eu dou 2 passos em direção a ele, e ele dá 2 passos se afastando de mim, né? Então, para que ir para o horizonte, né? Porque a gente tem que andar. Então, é para andar, a gente tem que estar a caminho, né? Então, E interessante que existiam profecias que Deus mandaria sinais do céu. Em 1604, aparece nos céus uma supernova entre 2 constelações que nós não estamos muito acostumados aqui como brasileiros, a constelação do Serpentário e a constelação do Cisne, né? A gente na astrologia não usa muito essas 2 constelações, mas e entre essas 2 apareceu esses sinais e foi tido como um sinal de que a era do Espírito Santo, a era do Renascimento estava chegando, né? Por isso que, mais uns 4 anos, Thomas Hess funda essa sociedade, depois de 1608 ou 9, Johann se junta a eles, para em 1614 os manifestos virem a público. E, Frater, então, comecemos a falar um pouco a respeito de cada um dos manifestos.
O Frater pode então fazer um resumo para a gente a respeito do primeiro, Fama Fraternitatis? Eu vou tentar fazer um resumo bem condensado, né? Porque ele é longo, e apaixonante, né? Mas até para dar digamos, uma curiosidade, né, em quem está nos assistindo, para que pegue, existe um livro muito bom, editado pela Grande Loja, que é a trilogia Rosa Cruz, né? A trilogia dos Rosa Cruz. É espetacular esse livro, ele tem os textos dos 3 manifestos e uma introdução de historiadores, né, sobre isso. Então, a ideia é que o pessoal fique com vontade, né? O manifesto Fama Fraternitatis, ele conta a história daquilo que é chamado do pai Rosa Cruz, ou pai CR, Christian Rosenkreuz, cristão Rosa Cruz, cristão da Rosa e da Cruz, né? Tá? Que teria nascido de uma família nobre, porém pobre. Aos 5 anos, ele vai para um convento, ele é colocado num convento. Nesse convento, ele aprende fluentemente grego e latim, né? E, com 16 anos, ele resolve ir para o mundo. Ele vai com um seu preceptor, um mestre dele, e a ideia é ir para a Terra Santa, na realidade, ir para o Santo Sepulcro. Mas, no caminho, ele para em Chipre, né? A cidade de Chipre. A gente tem que entender que esses relatos, né, eles não são necessariamente para serem tomados ao pé da letra. Eles não são uma história narrativa, mas eles são símbolos iniciáticos que o buscador tem que achar ali dentro para aplicar em si próprio, né? Então, Chipre, né, ele sai, aprende as coisas mundanas, né, grego e latim, que são as línguas da época, né? E ele sai e vai para Chipre, que no Império Romano era a maior fonte de cobre, né, do Império Romano. O cobre está sempre ligado ao planeta Vênus. E o planeta Vênus é ligado ao amor. Tanto o amor carnal, mas especialmente, depois disso, para o amor fraternal e mais, digamos, num nível superior, o amor crístico. Então, ele sai dali, da Alemanha, sai do convento e encontra o amor fraternal. O seu mestre morre, né? Também é uma coisa interessante, porque a gente conhece aquele adágio, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, quando o discípulo está pronto, ele agora se torna o mestre, né? Então, ele não tenha mais o mestre externo, mas o mestre interno. Aí ele desiste, né? Ele está cansado, ele desiste de ir para a Terra Santa. E isso é interessante, por que ele pode desistir? E ele, em vez disso, ele vai para Damasco, que está chamado no livro de Dankar, é o nome místico de Damasco. Bom, Damasco, quem foi que encontrou a figura do Cristo nos evangelhos em Damasco, né? Paulo de Tarso, né? Ele encontra o Cristo ressuscitado em Damasco. Então, se ele estava indo para o Santo Sepulcro para ver onde o Cristo morreu, ele agora, em Dankar, ele vai no caminho onde está o Cristo ressuscitado e não o Cristo morto. Isso tem um significado esotérico bastante profundo, né? Ali, ele aprende com os árabes, depois, os árabes dividem com ele um certo conhecimento, ele vai também para Fez, ele vai para outras cidades na África, e ele vê que os sábios ali daqueles lugares, eles permutam o conhecimento graciosamente. Diferente do que ele via na Europa, de então dele, que as pessoas que sabiam levantavam o seu nariz, eu sou fulano de tal, eu sou, né? E você quer saber, você não pode saber disso, porque você precisa muito desenvolvimento. Tal. Eles trocavam ideias para que todos crescessem juntos. Ele se maravilhou com aquilo.
Aí ele volta para a Europa, depois de uns anos, e vai para a Espanha, porque ele vai querer fazer a mesma coisa, ele vai querer chegar para o pessoal e falar, gente, esquece esse negócio de um é mais que o outro, vamos todo mundo ser igual. Só que ele é desprezado, o pessoal faz pouco dele, não dá bola, não ouve, os eruditos, as universidades simplesmente galhofam dele, né? Ele fica um tempo lá, chateado, tá? Vai para a Alemanha, e na Alemanha ele cria uma casa, né? Diz o texto, né? Onde ele pudesse guardar tudo aquilo que ele trouxe das viagens. Bom, o que ele trouxe da viagem foi conhecimento, né? Então, ele criou uma casa, né? Onde ele pudesse armazenar todo aquele conhecimento para as futuras gerações, já que aquela geração não estava interessada em compartilhar nada, né? E ele chama essa casa da Casa do Santo Espírito, ou Casa do Espírito Santo. Outros se juntam a ele, e quando a fraternidade cresce, né, e começa a crescer, ele chega a hora, né, deles se separarem, cada um ir para um lugar para levar exatamente esse conhecimento do jeito que os árabes e aquele outro povo que ele tinha conhecido quando foi para Dankar e tal, faziam. Então, como eles iam se separar, né, eles fizeram um pacto, né? Esse pacto era o seguinte: primeiro, que cada um deles, né, exerceria, eles não fariam nada além de exercer a medicina e graciosamente, sem cobrar. Mas que medicina é essa? Então, eles iam ser curandeiros, eles iam ser... Não, a medicina da alma, não do corpo, porque a humanidade estava ferida na alma, né? E é isso que precisava ser consertado, né? Então, eles exerceriam essa medicina da alma. A gente vê muito isso em vários textos, né? Que nenhum deles iria usar uma roupa diferente, né? Que falasse, esse é um mestre, esse é isso, aonde eles fossem, mas eles usariam a vestimenta que os habitantes do lugar que eles fossem usassem, para não se distinguir, para ser um mais no grupo, né? Que a cada ano, num determinado dia C, e isso é motivo de estudo, né? Eles se reuniriam na casa do Santo Espírito, né? Ou justificariam a ausência. Interessante, né? A gente falar, bom, eles foram para cada um para um lado, tal, e como é que eles iam voltar para Santo Espírito? Será que voltava mesmo fisicamente? Essa é uma coisa que a gente tem que estudar, né? A gente tem que procurar, né? Eles deveriam, cada um, buscar uma pessoa que fosse digna, né, de sucedê-lo quando da sua transição, quando da sua morte, né? Que a palavra CR, né, seria a sua marca, o selo e o caráter que eles professariam. E que essa fraternidade ficaria em sigilo, ficaria secreta, né, por 100 anos. Né? Bom, isso foi indo, foi caminhando, né, até que já aquele pessoal já tinha tudo falecido, né, já tinham tudo. E aí, o que aconteceu? Um deles ia reformar o prédio, eles não sabiam onde tinha sido enterrado o pai Rosa Cruz, eles iam reformar um prédio que tinha uma placa com o nome de todos os antecedentes, né? Uma placa, olha só, de bronze. Bronze é a união do cobre, né? E com outro metal. Então, tem a ver de novo com Vênus, mas tem a ver com Saturno. Então, tudo isso é simbólico. Quando eles tiram a placa, tinha um prego, eles acham uma porta que está escrito, em 120 anos eu serei aberta. Aí eles abrem e encontram o túmulo do pai Rosa Cruz. Perfeitamente mantido, perfeitamente conservado, com um livro na mão, um livro M e o livro T, o livro do mundo, Mundis Liber, e o Theos Liber, o livro de Deus. Porque você tem que conhecer a natureza e tem que conhecer o Criador. Tá? E aí eles passam por uma série de
digamos, de experiências, né, ali naquele túmulo, e acham 4 palavras ou 4 frases que designam praticamente tudo a herança, né? Não existe o vazio, o jugo da lei, a lei, né, é aplicável. Evangelho, a liberdade do evangelho, e íntegra é a glória de Deus. Essas 4 palavras em latim estavam lá escritas no túmulo, fora outras tantas palavras, né? Então, eu vou parar por aqui, mas a gente tem muito mais a falar disso, mas a gente ainda tem mais 2 manifestos para falar, então... Isso. E aí chegamos no segundo, né? Justamente no Confessio Fraternitatis. E qual que seria o conteúdo deste segundo? O Confessio, na realidade, ele foi escrito, né, para tentar explicar para os eruditos, dar razões por que eles deveriam ler o Fama, estudar o Fama e se juntar digamos, a essa fraternidade, se juntar a esse movimento, né? E o Confessio, ele apresenta os estudos, né, de uma maneira que, como é que eu posso te falar? A reforma que eles querem fazer não era a reforma protestante de Lutero, mas era uma reforma nas pessoas, né? Dessa época, a gente tem relatos e tem textos, inclusive do Evangelho apócrifo de Filipe, que remonta aos primeiros movimentos cristãos, né, as primeiras eras do cristianismo, que diz o seguinte: eles não estavam interessados em criar adeptos cristãos, eles estavam interessados em criar Cristos. Isto é, a ideia não era ter seguidores de Cristo, mas é que cada um se transformasse ele próprio naquilo que o Cristo foi, né? Tá? Então, era uma ordem eminentemente cristã, tinha muito de cabala, tinha muito de alquimia, tinha muito de filosofia, tinha muito... Só que contestava um pouco Aristóteles, contestava alguns luminares, vamos dizer assim, da filosofia, né, ocidental. Tá? Mas, basicamente, era isso. Quer dizer, não era uma religião, mas era uma maneira de se religar diretamente ao Criador, aplicando o amor incondicional, o amor crístico, e transformando o ser humano bruto, vamos dizer assim, num ser humano mais conectado com a criação, com o Criador e com todo o universo. Era mais ou menos isso. Não? Perfeito, Frater. E antes da gente entrar de fato no terceiro manifesto, né, no Bodas Alquímicas, o Frater poderia explicar um pouquinho para a gente o que a gente pode entender por alquimia e como pode ser aplicada pelos místicos? Isso eu acho extremamente interessante pelo seguinte. Bom, alquimia, a gente poderia sinteticamente definir o seguinte: é uma arte que precisa ter processo, né? É uma arte de transformar o trivial em algo especial, em algo valoroso, né? Os antigos alquimistas, né? E a gente tem as lendas alquímicas, né? Então, eles transformavam metais não nobres em metais nobres, no prata, no ouro, né? Só que, na verdade, né, essa alquimia que esses Rosacruzes movimentavam, que essa alquimia que eles pensavam, né, era uma alquimia um pouco diferente. Era exatamente para transformar alguém no Cristo, era sair dos nossos defeitos, sair do peso das pedras brutas dos nossos defeitos, das nossas limitações, e, através de uma arte, através de um processo, desenvolver virtudes valorosas dentro de nós mesmos, né? Acordando o nosso mestre interior, né? Para que ele pudesse expressar, através de nós, o amor crístico, né? Então, acabou sendo a ordem, o movimento Rosa Cruz, muito ligado à alquimia, porque em 1710, Samuel Richter, ele fundou talvez a primeira ordem que a gente pode ter
assim, com o nome Rosa Cruz, ordem mesmo, Rosa Cruz. E ele era um alquimista inveterado. Então, acabou sendo meio sinônimo, a pessoa acabou, mas a alquimia é uma das vertentes, ou é né? Porque a gente aplica alquimia a nós mesmos, né? Perfeito. E agora sim chegamos, né, no terceiro manifesto. E eu gostaria de pedir para o Frater do que se trata, então, Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz. Tá? Veja, é uma novela, mas é uma receita iniciática. Tá? Essa receita iniciática, veja, o que é um casamento alquímico? Né? A ontologia Rosa Cruz nos conta que o ser humano é dual em essência e trino em manifestação. Tá? O que significa isso? Nós temos um espírito e nós temos uma matéria que se unem para o ser humano existir neste planeta, e a expressão dessa união é a alma. Então, apesar de ter duas partes, ele se expressa com três, né? E a que se relaciona é essa terceira. Esse casamento, muitas vezes, o espírito e a matéria estão separados, eles estão meio que, como é que a gente pode dizer, a gente só olha para a matéria e não pensa no espírito. A humanidade está materialista em exagero, né? Então, o que é esse casamento? Você tem o noivo e a noiva, você tem o espírito e a matéria. Nenhum pode mandar mais que o outro, nenhum é mais importante que o outro, então você precisa promover essa união harmônica do espírito com a matéria. Então, para isso, ele escreveu, Johann Valentin André escreveu, né, as bodas químicas ou alquímicas. Naquela época, a alquimia eles chamavam de química também, né? Quemia, né? Que era a arte dos egípcios, à margem do Nilo, tem toda uma história sobre a quemia. Então, ele conta a história do pai Rosa Cruz, e começa assim, eu acho esse começo, a gente não vai poder falar, obviamente, de tudo, eu vou tentar pincelar 3 coisas que eu acho muito importantes. Começa assim, um dia, na véspera da Páscoa, eu estava na minha casa, a casa dele era numa montanha, então é elevada, né? Depois de ter conversado com o Criador, como era do meu hábito, do meu costume, preparando um pão ázimo com o meu cordeiro pascal, quando ouvi um barulho. Então, olha só, véspera da Páscoa. A Páscoa, na parte judaica, é o Pessah, é a passagem do anjo da morte no Egito, que levou os primogênitos, né? E, na parte cristã, é a passagem do Cristo da morte à vida na ressurreição, no domingo de Páscoa, não é? Então, na véspera dessa ressurreição, na véspera dessa passagem da morte para a vida, simbolicamente, né, nós estamos mortos para o mundo espiritual e nós estamos tentando acordar para esse mundo, passar para essa ressurreição, vamos assim. Na véspera disso, eu rezava, como sempre faço, preparando um pão ázimo, que é o pão da corrida, é o pão que eles prepararam para sair correndo do Egito, tão fermentado, né? Com o meu cordeiro pascal, porque eu ofereço, né, o meu cordeiro, né? Quando ele ouve um barulho e aparece uma senhora vestida de azul, tal, que lembra a deusa Fama, né? A deusa que trazia as notícias, dá para ele um envelope que está escrito, ele tinha envelope em todas as línguas, né? Troca uma trombeta, vai embora, tal. Quando ele olha para o envelope, ele tinha um selo. E esse selo, né, é um selo que é um selo que significa in hoc signo vinces. Com este signo vencerás. Constantino, diz a história, que ele viu esse símbolo, né, olhando para o sol na véspera de uma batalha, e ele mandou desenhar esse símbolo, né, em todos os escudos, né, que é o X e o Rho.
né, que é as duas primeiras letras do nome grego de Christos, é o Xi, o X, e o Rho, que é o que a gente vê como símbolo do Cristo, né? Tá? Então, ele vê em hoc signo vinces, então ele vai vencer com esse signo, então ele fala, poxa, aí ele abre, é um convite para um casamento, que o noivo e a noiva estão mandando, tal, tal. Aí ele vai dormir, tem um sonho iniciático, ele vê um fosso, que todas as almas estão colocadas lá, mas para sair, um tenta se segurar no outro, então um atrapalha o outro, um destrói o outro, porque cada um por si, Deus por todos, né? Como o pessoal fala. Aí ele consegue, porque ele se eleva, tá? Ele consegue sair e tal. Aí ele vai empreender a viagem para o castelo, tá? E a gente vai terminar nessa viagem que ele tinha 4 caminhos para escolher, né? Então, é dito lá para ele o seguinte: o primeiro caminho é perigoso, mas vai conduzir por rochas, tal, você vai demorar. O segundo caminho é longo. O terceiro caminho, ele é maravilhoso, tem música, tem não sei o quê, mas 1 em 1000 só que consegue entrar nesse caminho. E o quarto caminho é só para quem tem a alma pura, ninguém sobrevive. Se você escolhe, você tem que escolher um dos 3, porque o quarto a gente já sabe que você não vai escolher. Uma vez que você escolheu, você não pode voltar para trás. Tá? Aí ele começa a comer, ele leva pão, água e sal, isso também é muito significativo. Tá? Ele começa a comer, uma pomba pega, ele dá um pedacinho do pão para a pomba, mas aí vem um corvo e começa a ameaçar a pomba corre, entra num caminho, ele vai atrás para afugentar o corvo, quando ele vê, ele entrou num caminho, sem escolher o caminho. Tá? É porque ele foi atrás da pomba. Pomba e corvo, bem e mal, né? Os opostos da vida, né? E então existe o destino, as escolhas, como é que são feitas. Então esse é um questionamento. E aí ele vai enveredar a viagem dele, que é extremamente maravilhosa, extremamente, e ele vai passar por todos 7 estágios até ele chegar no último estágio, né? Que seria o casamento, né? Alquímico, né? Eu realmente exorto a todos que assistam, que estão assistindo a gente, que leiam, mas leiam com esse olhar, um olhar de uma iniciação, um olhar iniciático, não é um conto, é uma iniciação, né? E o Frater está falando, então, né, com esse olhar de como uma iniciação. Então, para a gente finalizar nossa conversa, Frater, como que estes manifestos, né, os do século XIX, podem inspirar os místicos agora, no século XXI? Veja, os manifestos, especialmente o Fama, ele fala da caótica situação que o ser humano se encontra, né, que os políticos, os médicos, acho que dá para achar algum paralelo com a situação atual que a gente vive, né? Então, a gente vive exatamente a mesma situação, ou uma situação muito similar ou paralela àquela. Então, aqueles manifestos, eles são atuais hoje, como foram naquela época, e são uma tábua de salvação, por assim dizer, para a humanidade, né? Para aqueles que tiverem ouvidos para ouvir. E, Frater, com base na mensagem, né, dos místicos do século XVII, o que o Frater diria para um membro que acabou de se unir aos Rosa Cruzes? Eu diria o seguinte: primeiro, sejam bem-vindos, né? E afirmaria com uma convicção enorme interior que vocês se juntaram a uma fraternidade que vai empreender, conceder que vocês empreendam talvez a maior jornada que vocês possam ter na vida, né? Porque não é uma jornada para ir para algum lugar, mas é uma jornada para ir para dentro de si mesmo, conhecer a si mesmo, melhorar a si mesmo e depois melhorar quem está em volta de vocês, né? Então, eu acho que isso é é uma experiência fantástica, né? Requer trabalho, nós não vamos, as dificuldades não vão desaparecer da vida de vocês, mas vocês não estarão de joelhos,
frente a essas dificuldades. Vocês conseguirão aquilo que a nossa organização chama de o domínio da vida, né? Por quê? Porque você vai saber que aquilo que você planta hoje é o que você colhe amanhã. Então, você é o dono do seu destino, né? Mas tem que trabalhar. Então, eu só posso dizer uma coisa: bom trabalho. Só posso desejar e esperar isso, né? E desejar que a paz profunda dos Rosa Cruzes esteja sempre com todos, né? Bom, Frater, muito obrigada. Eu agradeço por compartilhar e por nos instigar também a buscar conhecer mais sobre os 3 manifestos Rosa Cruzes. Muito obrigada. Muito obrigado. Espero vê-los em breve. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!